Fala pessoal, vamos para a nossa revisão da aula de geometria do assunto de ângulos e paralelismo, certo? Vamos fazer uma revisão rápida, tá? E complementar o assunto que a gente não terminou. E vamos fazer alguns exemplos no final para poder fixar, certo? Vamos lá. Eu já deixei algumas definições aqui, algumas. O assunto pré-pronto, né? Vamos dizer assim. Vamos do início aqui, ó. Revisão de ângulos e paralelismo. Vamos começar aqui com retas paralelas, tá? Eu creio que todo mundo já deve saber isso aqui, mas vamos só fazer uma reprise. Definição: duas retas são chamadas paralelas. Eu estou aqui, ó. Paralelas. Oh, meu Deus, tá. Duas retas são chamadas paralelas quando estão no mesmo plano e não se cruzam em nenhum ponto, mesmo que sejam prolongadas infinitamente, tá? Basicamente está dizendo que a gente tem essa representação aqui, né? A gente tem duas retas aqui, a reta R e a reta S, e elas são paralelas uma à outra, tá? De forma que se elas se estenderem aqui ao infinito, elas não vão se tocar. Então são retas paralelas. E a gente indica aqui, ó, indicamos assim, tem aqui, ó, R, duas barras, S. Isso significa S. Significa que R é paralela a S. Beleza? Até aqui tudo bem? Aí temos aqui, ó, propriedades das retas paralelas. Mantém sempre a mesma distância entre si. Então, a distância entre R e S sempre vai ser a mesma, tá? Nunca se encontram e estão no mesmo plano. São algumas propriedades. Mas isso aqui é bem tranquilo, é bem básico. Então, não precisa se preocupar com isso aqui. Reta transversal. Definição. Uma reta transversal é uma reta que corta duas ou mais retas, tá? Em pontos diferentes. Aí temos um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, ele está pequeno, mas acho que deve dar para enxergar. Eu tenho duas retas paralelas aqui, ó, uma reta R e uma reta S. E nós temos essa reta aqui na cor amarela. Perceba que ela corta a reta R e a reta S em dois pontos aqui, ó. Estou marcando aqui nesses dois pontos. E eu tenho uma setinha aqui indicando, né, o nome dela, ó, reta transversal, tá? Porque ela corta duas retas ou mais, né? Então ela é chamada de reta transversal. Quando a reta transversal corta duas retas paralelas, são formados oito ângulos, beleza? Oito ângulos. Eu vou fazer um exemplo aqui do lado rapidinho. Já vai aparecer para vocês, só para poder exemplificar. Deve ter aparecido aí para vocês aí. Um exemplo maiorzinho aqui do lado. Ó, aí diz que quando uma reta transversal corta duas ou mais retas em pontos diferentes, nós temos, vai formar oito ângulos, certo? Nós podemos identificar aqui, ó, temos em verde duas retas paralelas e em vermelho nós temos a reta transversal. Podemos chamar de qualquer, sei lá, vamos chamar aqui de R e aqui de S. E essa reta transversal vamos chamar ela de T. Vou botar aqui, ó, T. Nós formamos aqui, ó, aqui em cima, um ângulo aqui, certo? Temos outro ângulo aqui, outro ângulo aqui, outro ângulo aqui, quatro ângulos ali em cima e mais quatro aqui embaixo. Um ângulo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então forma um total de oito ângulos, não é isso? Oito ângulos, beleza? Até aqui tudo bem, isso aqui é só definições bem básicas, tá? Tá, vamos começar aqui agora com o que mais interessa. Ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Vamos agora definir quem são esses ângulos aqui em cima. Ó. Esses ângulos aqui foi formado aqui, tá? Esses quatro, no caso, os oito ângulos. Eles têm nomes, tá? E vamos identificá-los agora. Começar a identificar eles. Ângulos, aqui ó, ângulos correspondentes. Deixa eu mudar aqui a cor. Qual é a definição? São ângulos que ocupam a mesma posição relativa nas duas interseções, certo? E tem aqui uma propriedade embaixo. Se as retas são paralelas, então os ângulos correspondentes são iguais. Aqui tem um exemplo aqui embaixo, ó, nós temos aqui, ó, essa reta aqui, ó, e temos essa outra reta aqui. É uma reta chamada A, aqui é A, tá? E aqui é B.
E aqui está indicando que A é paralelo a B, certo? E temos, não sei se são duas retas paralelas, e temos aqui uma reta transversal, que é essa aqui, ó, chamada de T. Tem um T aqui, ó. E temos aqui indicando aqui, ó, dois ângulos rosas. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, em rosa aqui, ó, aqui assim, ó. E aqui nós temos dois ângulos. Aqui é alfa e aqui é beta. Esses dois ângulos aqui, ó, alfa e beta, são correspondentes. Então a medida de alfa é igual à medida de beta, tá? Perceba que esse ângulo aqui, ó, você só observando vocês conseguem ver que eles são iguais, ó. Esse ângulo aqui e esse aqui, ó. Ele está acima aqui da reta B e o alfa está acima da reta A. Então, esse ângulo aqui é correspondente a este ângulo aqui. Então, eles são iguais, beleza? Aqui do lado aqui tem um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, duas retas paralelas, RS, transversal T, e esse ângulo aqui, que é formado aqui, ó, esse ângulo, ele é correspondente a este ângulo. Eu vou botar o nome deles aqui, ó, 40 graus, por exemplo. Então, se eles são correspondentes, aqui também vai ser 40 graus, porque eles são iguais, beleza? Exemplo, esse ângulo aqui que eu vou fazer agora, ó, em verde, aqui, ó, em verde. Deixa eu pintar aqui, ó, pá. Ele é correspondente a esse ângulo aqui. Ou seja, eles são iguais. Se este ângulo em preto mede 40 graus e a gente tem uma linha reta, qual é o valor deste ângulo em verde cá, que está ao lado dele aqui, ó, esse ângulo aqui? Qual seria o valor? Sabendo que para formar uma linha reta a gente tem que ter 180 graus, não é isso? Então, se aqui tem 40, esse aqui vai ter o quê? 140 graus. Porque 140 mais 40 vai dar 180 graus, não é isso? Então, daqui vai ser o quê? 140 graus também. Então, esse é igual a esse. E esse é igual a esse. Beleza? Isso se chama ângulos correspondentes. Aqui a gente tem um exemplo numérico aqui embaixo, né, que diz, ó, se um ângulo mede 60 graus, o correspondente também mede 60. Ou seja, a propriedade é que ângulos correspondentes têm a mesma medida. É isso. Em resumo, é isso. Vamos para o próximo. Ângulos alternos internos. Definição. São ângulos que ficam entre as duas retas paralelas em lados opostos da transversal. Aí temos aqui uma propriedade que diz, em retas paralelas, os ângulos alternos internos são iguais. Exemplo, fiz um esquema aqui, vamos identificar. Primeira coisa, pelo nome, para você descobrir quem é alterno interno, quem é os ângulos colaterais internos e externos, eu vou ensinar para vocês um passo a passo pelo nome, para não confundir vocês. O que acontece? Nós temos aqui, ó, ângulos. Ângulos aqui a gente identifica fácil, né? A gente sabe que tem um ângulo aqui, né? Outro aqui, a gente consegue identificar tranquilo, não é isso? Pronto, perfeito. Então, ângulo a gente já identifica. Alterno, como é que a gente identifica ângulos alternos? Nós temos essa transversal, tá? Essa aqui, essa transversal, vou jogar para cá, ó. O nome alterno significa de alternar, ou seja, estão em lados alternados, lados alternos. Então, ele não está no mesmo lado. Se estivesse os dois ângulos desse mesmo lado aqui, ó, na direita, seriam ângulos colaterais, ou seja, do mesmo lado, tá? Se os ângulos são alternos, então um vai estar à esquerda e o outro vai estar, um vai estar à esquerda e outro vai estar à direita, não é isso? Lado alternado. Isso, o lado, se vai ser alterno ou colateral, vai ser definido da transversal. Você vai olhar aqui para a reta transversal aqui, ó. Vai olhar aqui, ó, quer ver? Em vermelho, vou identificar um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, por exemplo, tá? Que eu vou chamar aqui de X. Qual seria o ângulo alterno interno em relação a esse ângulo X? Se um ângulo está ao lado esquerdo da reta transversal, o alterno dele vai estar no lado direito, tá? Aqui é lado esquerdo e cá
já é lado direito, não é isso? Pronto. Então, qual vai ser o alterno? Ou seja, lado alternado vai estar no lado direito. O alterno do esquerdo vai ser direito, certo? Vai ser este ângulo aqui. Que vai ser um ângulo y, porém, x é igual a y. Beleza? Então, alterno, tá? Lado alternado. Ah, Vinícius, e por que não pode ser esse de fora aqui? Pronto. Alterno já sabe como é que identifica, né? Lado alternado. Se dizer ângulo, você identifica o ângulo, alterno, lado alternado. Interno, essa palavra vai definir através das retas paralelas. As duas retas em verde, essa aqui eu vou chamar de V, e essa aqui vou chamar de B. Através, entre a reta V e B, no meio dela aqui, ó, tudo isso aqui é interno, porque está entre as duas retas, tá? Tudo isso aqui é interno, ó. Tudo isso aqui é interno, porque está entre. Os ângulos que estão do lado de fora aqui, ó, são externos, tá? Todos os ângulos do lado de fora são externos. Então, nós identificamos aqui, ó, ângulos alternos pela transversal, a gente vai olhar se está no lado direito ou esquerdo, interno, parte de dentro. Então, esse ângulo x e o y são dois ângulos alternos internos, tá? Então, eles são iguais entre eles. O que diz o quê? Ó? Se um ângulo mede 70 graus, o alterno interno mede 70 também. Por exemplo, se x aqui ó, for 70 graus, então y, que é alterno interno dele, vai ser também 70 graus, tá? Beleza? Ângulos alternos externos. Mesma coisa, galera, ó, definição, são ângulos que ficam fora das retas paralelas, tá? Ok, a gente tem um ângulo aqui alfa e um ângulo beta, e eles estão do lado de fora, tá vendo? Parte externa aqui, ó. Parte externa, do lado de fora das retas paralelas. Então, eles são externos. Propriedade também são iguais quando as retas são paralelas. Tem duas retas paralelas? Beleza. Transversal, do lado de fora externo. O alterno externo em relação a alfa vai ser beta, né? Do lado contrário, do lado de fora também. Tranquilo? Já tem um exemplo aqui, não vou precisar desenhar não. Ângulos colaterais internos. Eles estão localizados na região entre as duas retas paralelas, dentro do mesmo lado da transversal. Posição, lado interno das paralelas e propriedade. Se as retas forem paralelas, a soma dos ângulos é 180 graus. Tá? Então, a gente tem a equaçãozinha aqui, eu vou explicar para vocês. E temos um esquema aqui embaixo. Nesse esquema, você consegue identificar em azul, nessa reta aqui, ó, que temos dois ângulos. Temos esse ângulo e este ângulo. Eles são ângulos colaterais internos. Porque internos, lembra, estão no meio entre as duas retas paralelas e colaterais porque estão do mesmo lado. Os dois ângulos, esses dois ângulos aqui, eu vou chamar esse de x e esse aqui de y, eles são colaterais internos entre si porque eles estão do mesmo lado, tá? E aqui nós temos aqui um exemplo à esquerda e temos aqui à direita. E aqui nós sabemos que aqui ó, alfa mais beta igual a 180, ou seja, se esse ângulo aqui for alfa, mais este ângulo beta, a soma destes ângulos, alfa mais beta, vai ser igual a 180 graus, beleza? Porque este ângulo beta aqui, ó, quem é o alterno interno dele? Vai ser este outro ângulo aqui, não é isso? E existe uma propriedade que diz que ângulos alternos internos são iguais. Então, este ângulo aqui, que eu pintei agora de vermelho, é igual ao ângulo beta. E perceba que esse ângulo alterno interno em relação a beta, ele é suplementar em relação ao ângulo alfa. Então, somando esse azulzinho com o vermelhinho aqui, ó, que eu vou chamar aqui de Z,
Somando esses dois vai dar 180. Então, eu também posso dizer que se eu somar alfa mais beta aqui, os dois vai dar 180 graus também. E ângulos colaterais externos. Eles estão localizados na região fora das duas retas paralelas, nas extremidades superior e inferior e do mesmo lado da transversal. Posição, lado externo das paralelas. Propriedade também são suplementares, somam 180 graus. Nós temos exemplo aqui, né, se um ângulo externo no topo direito mede 110, o ângulo externo na base direita medirá 70 graus. Vamos lá. Ó, se um ângulo externo, ou seja, do lado de fora, no topo direito, lado direito, vamos supor aqui, ó, mede 100. Exemplo, se um ângulo externo no topo direito mede 110 graus, o ângulo externo na base direita medirá 70 graus. Nós temos um exemplo aqui embaixo de ângulos que são colaterais externos. Lembra? Colateral, mesmo lado, ou seja, aqui, os dois estão do lado esquerdo aqui, ó, mesmo lado. Externos, porque estão na parte fora, em relação às retas paralelas, não é isso? E mesmo lado, então colaterais externos. Aqui a mesma coisa, estão aqui à direita, está à direita, e esse aqui também está à direita, colaterais externos, tá? Ambos externos. E existe uma propriedade que diz que este ângulo mais este ângulo soma 180 graus, certo? Então vou dar aqui um nome a ele aqui, vou chamar de G, e ângulo Y. Então G mais Y vai ser igual a 180 graus. Beleza? Isso significa que eles são, ó, lembra bem dessa palavra aqui, ó, suplementares, ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos que a soma desses ângulos vai formar um ângulo de 180 graus. Tá? A soma desses ângulos vai ser igual a 180 graus. São suplementares, ó, suplementares. Nós temos aqui uma observação importante. Quando uma transversal corta retas paralelas, podemos afirmar: ângulos correspondentes são iguais, ângulos alternos internos são iguais e ângulos alternos externos são iguais. Beleza. Nós temos aqui agora umas 3 questões que vamos aqui exercitar um pouquinho. Ó, ângulos alternos internos formados por duas retas paralelas e uma transversal são sempre... Vamos lá. Beleza, ó. Vamos lá. Eu fiz o desenho aqui rapidinho. Ó, ângulos alternos internos formados por duas retas paralelas e uma transversal são sempre... Vamos lá. Ângulo alterno interno, beleza. Vou escolher um ângulo aqui, ó. Este aqui. Vou colocar aqui de outra cor. Este ângulo. Qual é o ângulo alterno interno em relação a este ângulo aqui que eu vou chamar de x? É o de cá. Confirma? Ó, alterno porque este ângulo x está do lado direito. Então, o alterno interno dele vai ser este ângulo aqui do lado esquerdo. Beleza? São sempre o que, galera? Congruentes, adjacentes, complementares ou suplementares. Aqui, neste caso, eles são congruentes. Letra A. Congruente é a mesma coisa de ser igual, tá? Eles são iguais, tá? Então, essa palavra congruente, guarda ela aí, significa iguais. Se dois ângulos correspondentes são representados por 5x e 2x mais 54 graus, determine o valor de cada ângulo. Vamos lá. Dois ângulos correspondentes. Vamos aqui desenhar aqui. Beleza. Desenha aqui rapidinho. E vamos criar aqui esses ângulos correspondentes. Vamos criar, sei lá, esse ângulo aqui. Este ângulo aqui. Vamos supor que este ângulo aqui é o 5x, beleza? 5x. Qual é o ângulo correspondente a ele? O ângulo correspondente a ele vai ser este ângulo aqui, ó. Correto? E este ângulo aqui
o enunciado diz que ele mede, que ele se chama, né, 2x mais 54. Por propriedade, nós sabemos que ângulos correspondentes são iguais, não é isso? Então nós vamos ter o quê? Que 5x é igual a 2x mais 54, beleza? Vamos evoluir aqui essa expressão. Vamos ter aqui, ó, 5x menos 2x igual a 54. 3x igual a 54. X igual a 54 sobre 3. Oh, que 3 horrível. Sobre 3 igual a 18. Beleza? Então x vale 18. Substituindo aqui, né, vamos aqui para esse primeiro ângulo, que é 5x. Ele vai ficar o quê? 5 vezes 18. Isso vai ser igual a quê? 90. Não é isso? Então ele vai ser 90 graus. E substituindo aqui, ó, no 2x mais 54, nós vamos ter que, vou colocar aqui embaixo. 2 vezes 18 mais 54. Isso vai ser igual a 2 vezes 18 dá 36. 36 mais 54 dá 90, certo? 90 graus. Então, ambos aqui medem, né, 90 graus. Existe um erro aqui de desenho, que a gente sabe que um ângulo de 90 graus é um ângulo reto dessa forma, né? Esse ângulo aqui a gente sabe que é 90 graus. E que essa abertura completa aqui, ó, no 5x, tanto no 2x mais 54, não vale 90 graus. Mas o cálculo está correto, é isso mesmo. Só o desenho mesmo que estaria errado. Mas enfim, vamos para a próxima. Duas retas paralelas são cortadas por uma transversal. Estando desenhado aqui, temos que, se dois ângulos colaterais internos, beleza, vamos desenhar aqui esses colaterais internos. Vou pegar esse aqui, ó, este ângulo aqui é colateral interno deste ângulo aqui, ó. Concordam comigo? Eles são representados pelas expressões. Um se chama 3x mais 10, e o outro se chama 2x mais 20. Beleza, galera? Determine o valor do maior desses dois ângulos. Por que está pedindo para determinar o maior? Porque ângulos colaterais internos, eles não são ângulos com medidas iguais. Ou se fossem ângulos alternos, eles são são ângulos iguais, né, de medidas iguais. Mas aqui eles não são iguais. Um vai ser maior, o outro vai ser menor. Porém, existe uma propriedade que diz que a soma desses dois ângulos, nós vamos ter aí um resultado de 180 graus. Então, seguindo essa propriedade, vou pegar um ângulo aqui, ó, de 3x mais 10, somando com outro ângulo que é 2x mais 20. A soma dos dois ângulos vai ser 180 graus, não é isso? Ângulos colaterais, a soma deles não tem que medir 180 graus. Vamos lá? Aqui vai dar 3x mais 2x, 5x. 20 mais 10, 30. E isso vai ser igual aqui a 180 graus. Vamos lá? 5x vai ser igual a 180 menos 30, que vai ser 5x igual a 150. E vai ficar x igual a 150 sobre 5. 150 dividido por 5 vai ser 30, beleza? Então x vale 30. Agora vamos ver qual é o valor de cada um desses dois ângulos. Vou puxar aqui, ó, para identificar em azul. Aqui, ó, vamos ter aqui, ó, 3. Vamos substituir x por 30, né? 3 vezes 30 mais 10. Isso vai ser igual a quê?
vezes 30 vai dar 90, mais 10 igual a 100. Então, este ângulo aqui corresponde a 100 graus. Vou botar aqui, ó, 100 graus. E, vou botar aqui em verde, o ângulo abaixo. Esse ângulo de baixo aqui, ó, 2x vai ser 2 vezes 30, tá? Lembrando que está substituindo x por 30, que é o valor de x, mais 20 vai ser igual a 60 mais 20, que é 80. Então, 80 graus mede este ângulo aqui. E se você observar a propriedade, diz que ângulos colaterais internos são suplementares, tá? Lembra de guardar aquela palavrinha? Suplementares, beleza? Porque a soma deles aqui, ó, 100 graus mais 80 graus vai dar o quê? 180 graus, tá? Provando aqui a propriedade. É isso, galera. A gente vai praticar mais depois. Falou, tamo junto. Fui.